Palavra do Senhor. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, para cada um dos que estão aqui. Você já encontrou o amor da sua vida? Olha a pergunta aí. Obrigado. Você já encontrou o amor da sua vida? Já? Muito bem. Vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 4, a partir do versículo 4. João 4, do 4 ao 26. Hoje eu estou com a tradução aqui bem conhecida, é a Almeida Revista Atualizada, né? Fica mais fácil aí. É uma versão bem popular, né? Almeida, a Revista e Atualizada. João capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 26, a palavra do Senhor nos diz assim, falando de Jesus aqui, né? E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus à fonte, por volta da hora sexta, isso era por volta de meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Muito bem, nessa tão conhecida história desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós temos muitas coisas a aprender com esse texto, mas eu quero destacar apenas 2 nesta noite, que nós possamos observar aqui nessa história, né? Essa mulher samaritana, fica muito claro pela conversa que ela tem aqui com Jesus. Tem 2 coisas que eu quero destacar que ficam muito claras. A primeira coisa é que ela sabia sobre Deus, ela conhecia a palavra de Deus, as Escrituras, ela tinha conhecimento das promessas de Deus, inclusive da grande promessa de que o Messias viria. O povo judeu era o povo que tinha aliança com Deus, mas o povo samaritano era um povo que tinha a mesma origem dos judeus. Só para vocês entenderem do que se trata, para quem não conhece, claro.
Os samaritanos, veja, o povo de Israel, na antiguidade, lá na época, depois que o povo sai do Egito, com Moisés, e um pouco depois na história, eles são formados por 12 tribos, que são os filhos de Jacó, os descendentes de Jacó, que Deus muda o nome dele para Israel. Então, esse povo chega um momento na história em que tem o cativeiro assírio, onde as 10 tribos, né, porque houve um tempo, depois do reinado de Salomão, que a nação se dividiu, e aí o reino do norte, 10 tribos, e o reino do sul, 2 tribos, e aí uma delas era a tribo de Judá, era a que se destacava mais das duas. Então, o reino do norte, as 10 tribos, sofreu o cativeiro, o domínio pelo povo assírio, né, a nação da Assíria, e então, ali esse reino praticamente, ele foi quase que exterminado, mas eles... claro que houve sobreviventes, mas eles acabaram se misturando na sua cultura, na sua religião, e daí surgiu esse povo samaritano. Por isso que os judeus não gostavam deles, porque os judeus entendiam, né? Eles observavam que o povo samaritano acabou se misturando com a religião da Assíria, das nações pagãs ali à sua volta. E os judeus passaram também por um cativeiro, o cativeiro da Babilônia. Porém eles conseguiram conservar mais, principalmente após o cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos, os judeus conseguiram conservar mais a sua identidade religiosa, a aliança que eles tinham com Deus, lá, desde os tempos antigos, desde a época de Abraão, né, e toda a aliança que Deus havia feito com eles. Por isso que Israel ficou conhecido por esse remanescente, era o restante que foi fiel às promessas de Deus. Aí é o reino de Judá, ou o reino do sul, foi o que restou dele, né? Então, eram os judeus, esses judeus da época de Jesus, que Jesus também era judeu, e por isso havia essa intriga entre judeus e samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos pessoas às quais eles não deveriam se relacionar, não deveriam se aproximar, não deveriam sequer falar com eles. E aí, essa mulher samaritana, ela mostra que ela conhecia as Escrituras, que o seu povo, apesar da rejeição por parte dos judeus, mas era um povo que também esperava pelo Messias. Ela diz a Jesus, né? Eu sei que quando vier o Messias, chamado Cristo, ele vai nos ensinar todas as coisas. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que essa mulher sabia sobre Deus, conhecia suas promessas. Essa mulher, ela tinha esse conhecimento e ela tinha uma religião, uma vida religiosa também. Ela fala sobre isso na conversa com Jesus. A segunda coisa que eu queria destacar é justamente que quando Jesus diz a ela, chama o teu marido e vem cá, e aí a conversa vai mostrar que aquela mulher teve 5 maridos e agora estava com uma 6ª pessoa que não era seu marido. Ela buscava encontrar o amor da sua vida, buscava encontrar a felicidade, a satisfação nos seus amores, nos seus relacionamentos amorosos. Essas duas coisas é o que eu quero destacar e dizer que isso tem muito a ver conosco também. Nós temos conhecimento de Deus, a gente aprende desde criança o que é certo, o que é errado, a gente ouve falar sobre Deus, a gente é ensinado em alguma religião, ou pelo menos em algumas práticas, em algumas coisas relacionadas à religião. Nós aprendemos o temor a Deus, o respeito às coisas sagradas. Enfim, nós temos uma vivência religiosa e também nós buscamos amor, nós queremos amar, queremos ser amados, nós buscamos a felicidade e a gente está sempre buscando encontrar aquela que a gente chama, né, a alma gêmea, a nossa cara metade. Está um pouco ultrapassada, né, mas tem outras formas, né, outras expressões, mas a gente busca o amor, busca a felicidade em nossos relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos também. E aí é interessante que quem toca nesse assunto é Jesus, né? Ele diz à mulher, chama o seu marido e venha cá. Ele é quem toca nesse assunto com aquela mulher. A busca pela felicidade, né? A realização por meio do amor está presente aí nessa conversa. Por isso que
a nossa palavra hoje tem esse tema, né? Por isso que eu perguntei a vocês no começo: você já encontrou o amor da sua vida? Encontre o amor da sua vida. Eu quero orar mais uma vez. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, nos dê entendimento, abra a nossa compreensão, nos dê entendimento da Tua vontade. Que toda palavra falada aqui, ó Deus, seja conforme a Tua vontade. Nos ensina a Tua vontade. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Mas eu quero citar dois personagens bíblicos que não são a mulher samaritana. Eu quero falar de um personagem muito conhecido no Antigo Testamento, que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. É Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus. No Salmo 18, a partir do versículo 1, e eu quero trazer essa declaração de Davi. Isso é um cântico. Davi era cantor, era compositor, era músico. Ele tocava e ele cantava, louvava a Deus. O Salmo 18, do versículo 1 ao versículo 6, esse salmo é um cântico, é um hino que Davi compôs quando recebeu o livramento dos seus inimigos, principalmente o livramento do rei Saul, que passou anos perseguindo Davi, querendo tirar a sua vida, porque sabia que Davi já havia sido escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel. Salmo 18, a partir do 1 ao 6, veja o que diz aí: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiam, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Davi está dizendo: eu te amo, ó Senhor, força minha, meu libertador, meu salvador. Ele está declarando o seu amor a Deus, porque ele está reconhecendo que quem guarda, quem protege a sua vida, quem é o seu libertador, quem é o seu salvador, que ouve o seu clamor na hora da angústia, é Deus. Por isso Davi está dizendo: eu te amo, ó Senhor. Você reconhece que é Deus quem guarda a sua vida, quem lhe dá livramentos todos os dias? Você reconhece que é Deus que na hora da angústia é o seu socorro bem presente? Você reconhece que Deus é quem está a proteger a sua vida de todos os perigos? No Salmo 37, versículo 4, Davi também vai dizer algo muito importante. Ele diz assim, Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar-se do Senhor significa gostar de Deus, gostar de estar com Deus, de viver com Deus, gostar das coisas que sabemos que são coisas de Deus para as nossas vidas. E Ele está dizendo: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você tem prazer em Deus? Porque amor, lembre que nós estamos falando de amor. Amor, nós amamos porque nós queremos sim ter prazer, ter alegria, ter satisfação. E Davi reconhece que Deus é a fonte do nosso prazer, da nossa alegria. Por isso ele diz: agrade-se do Senhor. Os desejos do seu coração. Coração aqui remete também a amor. É onde a gente diz que está o amor, né? No nosso coração. Então ele está dizendo aqui: agrade-se do Senhor, tenha prazer de estar com o Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. O Salmo 119, versículo 97, esse salmo, nós não podemos afirmar que foi Davi o autor dele. Não há uma identificação de quem escreveu esse salmo. Há alguns teólogos, alguns estudiosos que afirmam que sim, foi Davi, pelo estilo, pelo que está escrito no salmo, né? Pela forma que foi escrita, mas não dá para a gente afirmar com precisão.
Mas eu separei isso aqui só para a gente ver o quanto há afirmações importantes aqui também. Salmo 119, versículo 97, olha o que diz aí. 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O salmista está dizendo: quanto amo a tua lei. A lei de Deus é a palavra de Deus, as escrituras. Ele está dizendo que ama tanto que meditava nela todos os dias. No versículo 127, olha o que diz aí. Desse mesmo Salmo 119, 127, ele vai dizer: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Você ama a palavra de Deus? Você ama os mandamentos de Deus que estão na sua palavra? O salmista está dizendo: eu amo tanto a palavra do Senhor que eu medito nela todo o dia. Alguém postou um vídeo essa semana em algum grupo aí da igreja, não me lembro quem foi, mas que a comparação, né? Se a Bíblia fosse como o celular, a gente estaria com a Bíblia, né? Lavando os pratos, varrendo a casa e olhando a Bíblia, né? Fazendo qualquer coisa e olhando a Bíblia, escutando pelo menos, né? A Bíblia. Mas isso é possível, né? Dá para a gente escutar, né? Você coloca lá a Bíblia falada e você, se quiser, escuta os capítulos da Bíblia da mesma forma que está escrito, né? Mas veja, quem ama a palavra de Deus, quem tem amor por essa palavra, medita nela o dia todo. Quem ama a palavra de Deus, guarda, ama os seus mandamentos, os mandamentos que estão na sua palavra. E aí, o texto também diz assim, o salmista dizendo que ama a palavra de Deus mais do que o ouro, mais do que os bens materiais. Será que nós amamos essa palavra mais do que amamos os bens materiais? Mais do que amamos as coisas que nós temos? Essa é uma reflexão. Agora veja João capítulo 14, versículo 21 e 23. Jesus disse algo muito importante. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Depois a gente pula para o 23. Olha o que Jesus disse aí. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Nós só podemos nos relacionar com Deus de uma forma, por meio do amor. Só é possível guardar os mandamentos, guardar aquilo que Deus coloca na sua palavra, se for por amor. E eu diria mais, Deus só quer que eu e você sejamos obedientes a Ele, que a gente faça as coisas para Ele, se for por amor. Olha o texto que a gente lê aqui no momento de ofertório, no momento que a gente vai ali colocar nosso dinheiro. Olha o texto que diz lá, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, não por constrangimento, porque Deus ama a quem dá com alegria. 1 João capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz que Deus é amor. Se a gente pudesse dizer, não é possível dizer porque Deus foi quem criou todas as coisas, mas se tivesse uma forma de dizer de que Ele é feito, qual é a matéria-prima, de que foi que Deus foi feito, o que é, Ele é feito de quê? Amor. A Bíblia diz, Deus é amor, mas lembre-se, Ele não foi feito porque foi Ele quem fez, quem criou todas as coisas. Chamou a existência do que não existia, todas as coisas à existência pela sua palavra, mas a essência de Deus é amor. Então veja, eu e você só podemos nos relacionar com Deus se for por amor. Não adianta eu trazer a minha oferta, ela pode ter um valor enorme, se não for por amor, não vai valer nada para Deus. Lembre da história da viúva pobre. Jesus estava no templo com os discípulos e as pessoas colocando ali as ofertas, e diz que muitos ricos davam grandes quantias. Aí ele diz, chama os discípulos para observar, e entra uma viúva pobre com 2 moedas que valiam muito pouco, era o menor valor da moeda da época. E aí Jesus disse, olhem, os ricos deram grandes quantias, mas deles deram do que sobrava. Mas essa mulher deu, na sua pobreza, ela deu tudo, porque ela deu com amor.
O que importa para Deus não é o valor material, não é aquilo que nós fazemos, é se nós fazemos por amor, com amor, é o que nos motiva a fazer. Então veja, nesse texto aqui Jesus está sendo muito claro: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e ele será amado por meu Pai. Todo mundo gosta de ser amado. Você quer ser amado por Deus? Ame a palavra de Deus. Você quer ser amado por Deus? Ame os mandamentos dele, se apegue aos mandamentos de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina, porque só é possível obedecer se for por amor. Se não for por amor, a gente vai até certo ponto, depois a gente desvia a nossa atenção, desvia o nosso olhar, desvia os nossos sentimentos para outras coisas. Isso é fato, isso é verdade. Por isso que Jesus disse que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. E nós temos visto isso, meus irmãos, a gente tem visto o quanto as pessoas têm esfriado o amor pelas outras pessoas. E o que faz esse esfriar de amor, do amor por outras vidas, nada mais é do que o esfriamento do nosso amor com Deus. Porque está tudo ligado. Quais são os mandamentos? Jesus resumiu em 2. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, isso é amor. Toda a sua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós só podemos viver aquilo que Deus tem para nós se nós amarmos. Não há outra forma. Há uma passagem na carta do apóstolo João que ele vai dizer: os seus mandamentos não são penosos. Só que a gente olha para isso e diz: mas às vezes é tão difícil servir a Deus, é tão difícil fazer o que está na palavra de Deus. É verdade, é difícil. Tem coisas que são difíceis e a gente só vai conseguir se for por amor. Quem é casado sabe, é tão difícil o relacionamento, vida a dois, mas por que a gente consegue? Por amor. Porque a gente aprende a renunciar, a perdoar, a compreender as falhas do outro. É tão difícil ter filhos, criar filhos, não é difícil? É difícil. Pergunte para uma mulher que já teve filhos se a gravidez é fácil. Não é fácil, é difícil. Uma transformação enorme no seu corpo, tantas dores, tanta dificuldade. Mas por que é que consegue? Por amor. Por isso que nós não desistimos dos nossos filhos, não desistimos dos nossos irmãos, porque nós amamos. Se você ama a Deus, você não vai desistir. E olha, eu não estou aqui nem querendo falar do amor de Deus, porque esse é um amor incondicional que não desiste de nós, que não desiste de mim nem de você, apesar de nós, apesar do que nós somos, da nossa rebeldia, da nossa desobediência, mas Ele não desiste de nós. O povo samaritano, aquele povo rejeitado, né? Mas Jesus vai lá e através daquela mulher, eu não li a história toda, mas ali, por meio daquela mulher, aquela cidade e aquele povo é alcançado. Jesus entra naquele lugar, fica 2 dias ali com eles e eles conhecem o amor de Deus e eles dizem: agora nós cremos, não é nem pelo que a mulher falou, é porque nós ouvimos Ele falar, cremos que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias que nós estávamos esperando, Ele é o Filho de Deus. Só podemos nos relacionar com Deus, andar com Deus, se for por amor. E aí, eu queria mostrar mais alguns versículos para vocês. Voltando a Davi, Salmo 26, versículo 8. Olha o que diz o Salmo 26, o versículo 8. Salmo 26, versículo 8. Ele vai dizer, já está ali. Ele diz: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Davi está dizendo que amava a habitação, a casa de Deus. Salmo 122, versículo 1, que é tão conhecido, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Foi Davi quem disse isso também. Agora outro versículo, 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas aí no Antigo Testamento, 1 Crônicas capítulo 29, versículo 3,
Ele diz assim: e ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Aqui eles estavam ofertando para construir o templo lá no Antigo Testamento, o primeiro templo dos judeus. E Davi está dizendo: eu amo a casa do meu Deus. O que é que isso quer dizer? Amor pela casa, pela habitação de Deus. Mas para nós hoje, qual é o significado disso? Amor pela igreja, não pelas paredes, pelo templo, mas amor pela igreja que somos nós, o povo de Deus, a igreja que Cristo disse que é o seu corpo, que é o seu povo, a igreja que é a família de Deus. Amor pelos irmãos na fé, amor pela comunidade que nós estamos reunidos por amor a Cristo, porque o amor dele nos alcançou. Nós temos que amar esse povo de Deus chamado a igreja. Você tem amado a igreja de Cristo? Tem amado os irmãos na fé? Tem amado essa família de Deus que é a igreja? Davi aprendeu a amar a Deus, a amar sua palavra, a amar a casa de Deus. Mas eu quero citar o segundo personagem aqui, que é o apóstolo Paulo. Esse é um homem que tinha uma relação de amor com Deus muito forte. Paulo, que quem conhece a história sabe, antes ele era perseguidor dos cristãos. Ele perseguiu a igreja. Mas quando ele estava em uma das suas jornadas com cartas das autoridades dos judeus para perseguir quem falasse que era seguidor de Jesus Cristo, quem dissesse que Jesus era o seu Senhor, o seu Salvador, e ele vai ali autorizado a pegar homem, mulher, criança, todo mundo e colocar na cadeia e perseguir aquelas pessoas. Mas no caminho de Damasco, ele tem um encontro. Ele encontrou com o amor da vida dele. Na verdade, ele foi encontrado. Uma luz forte brilha e Paulo cai. Amor faz a gente cair aos pés daquele que amamos, daquela que amamos, né? O amor deixa a gente, antigamente, né, no meu tempo, o pessoal dizia: fulano está arriado os 4 pneus e o estepe, né? E a barra de direção. Tinha um negócio assim, né? Tinha uma coisa assim, né? A pessoa fica como que estivesse arriado ali, caiu aos pés de quem ama, aquela paixão, aquela coisa. Pois é, o apóstolo Paulo caiu no caminho de Damasco, mas caiu diante daquele que ele ainda não sabia, mas seria o grande amor da vida dele. E aí em Gálatas 2:20, olha o que ele afirma sobre Jesus. Eu acho linda essa afirmação do apóstolo Paulo, dentre tantas. Gálatas 2:20, ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Um amor que me faz não pensar mais em mim, mas nele, em primeiro lugar, em Jesus Cristo. Um amor que me desperta a viver pela fé naquele que ele diz aqui, me amou e se entregou por mim. Um amor que nos faz entender que nós devemos. O que é que a gente faz quando a gente ama? A gente se entrega àquele que amamos. Mas aqui Paulo está dizendo: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, porque eu aprendi que eu tenho que me entregar, porque Ele já se entregou por mim. Ele me amou primeiro. Essa é a grande verdade. Eu entrego minha vida, minhas vontades, minha confiança a Ele. Ele diz: eu vivo pela fé no Filho de Deus. É confiar totalmente em Cristo. É confiar nas suas promessas, é confiar que a vontade dele será sempre o melhor para a minha vida. E aí eu pergunto, para a nossa reflexão: eu amo a Jesus a ponto de me entregar a Ele, a ponto de confiar nele dessa forma que o apóstolo Paulo afirmou aqui? Como tem sido a sua entrega a Ele? Como tem sido a sua confiança em Jesus Cristo? A outra afirmação que eu queria destacar está em Filipenses capítulo 3. A gente está em Gálatas, né? Anda um pouquinho. Efésios, Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 11. Olha o que ele vai dizer. Bem que eu poderia confiar também na carne, ou na capacidade humana, né? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais.
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Por amor de Cristo, estou disposto a perder coisas importantes, é o que o apóstolo Paulo diz. Aqui todo o seu currículo religioso, toda a importância que ele tinha na sociedade. Lembra que eu falei, as autoridades deram a ele cartas, documentos que autorizavam ele a prender os cristãos. Ele era um homem bem de destaque na sua sociedade, ele era um homem importante, mas ele diz, olha, tudo isso eu considerei como perda por amor a Cristo. Tudo isso não tem mais importância. Ele perdeu o seu status social, perdeu o seu valor diante das autoridades da sua sociedade. Ele deixou tudo isso por amor de Cristo. Estou disposto a perder coisas importantes. Por amor de Cristo, nós estamos dispostos a perder coisas que nos impedem de se aproximar dele, de conhecer mais a Cristo. É o que ele diz aqui. Olha o versículo 8, voltar aqui. Ele diz, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Veja que declaração de amor ele está nos dando, nos dizendo aqui. Nós estamos dispostos a considerar como perda, a perder mesmo, coisas que até são importantes, mas que nos afastam de Deus, mas que impedem que a gente tenha comunhão com Deus, que impedem que a gente conheça mais a Cristo, conheça mais do seu amor e possamos viver mais próximos dele. Por amor de Cristo, estamos dispostos a sofrer e mais, a nos conformar com o sofrimento, porque é isso que ele diz aqui. Olha o que ele diz aí, vamos ler de novo o versículo 10. Para o conhecer e o poder de sua ressurreição. Até aí tudo bem, né? E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ele está dizendo, por amor a Cristo, considerei tudo como perda, tudo que era importante. E ele está dizendo que foi para conhecer a Cristo, para ter comunhão, conhecer a sua ressurreição, mas ele diz também comunhão no seu sofrimento, fazer parte do sofrimento. Isso é sofrer por Cristo. E Paulo sofreu, quem conhece a vida do apóstolo Paulo sabe. Agora, nós estamos dispostos a sofrer por Cristo, porque é o evangelho que faz sucesso, que atrai pessoas muitas vezes. A mensagem que muitas vezes enche as igrejas é a mensagem que diz: pare de sofrer, você vai ser um vitorioso, você é mais do que vencedor, tudo vai dar certo na sua vida, seus sonhos vão se realizar. É aquela mensagem que lhe motiva, que vai fazer de você uma pessoa de sucesso. Mas olha, faz parte da caminhada com Cristo também a comunhão com os seus sofrimentos. E ele está dizendo, conformando-me com ele na sua morte, se preciso for, morrer por amor a Cristo, por não negar a fé em Cristo, por não negar a sua vida àquele que nos amou e que entregou a sua vida por nós, pelos nossos pecados. Esse é o evangelho. Por isso que Jesus disse, tinha muita gente querendo seguir ele, quando via os milagres, né, quando via as bênçãos, ele disse: olha, o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Vocês querem me seguir? Vocês serão perseguidos, vocês também vão sofrer. No mundo vocês terão aflições. Mas também o amor de Cristo nos garante. O versículo 11 ele vai dizer, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É claro que não é só sofrimento, é claro que não é só angústia,
E a última coisa que eu quero destacar aqui é o que está em Romanos capítulo 8. Palavras também do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 18, ele vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tudo que nós sofremos aqui, por amor a Cristo, pela nossa fé em Cristo, ele está dizendo, os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar à glória que há de ser revelada em nós. Amém? Amém. Podemos confiar nas suas promessas, na sua palavra. Agora, ainda aí em Romanos 8, veja o que diz a partir do versículo 31. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha o amor aí. Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que declaração de amor. Esse é o amor de Deus. Nada, nós podemos passar por tudo isso aqui, mas o amor de Deus não estará separado de nós. Deus não estará longe de nós. Ele estará conosco, Ele prometeu, Ele garantiu. Nem a morte pode mais nos separar, por meio daquele que nos amou. Esse é o amor de Deus. É um amor incondicional. Portanto, o amor da sua vida é aquele que não pode ser separado de você. Os amores aqui desse mundo às vezes nos decepcionam, às vezes somos traídos, somos abandonados, nos decepcionam, nos deixam aí com aquela sofrência, né? Com aquela dor de cotovelo, mas olhe, o amor de Deus, nada pode nos separar dele, nada nos separa do amor de Deus, nem a morte, nem as acusações, nem as tribulações, as angústias, as necessidades, nem a fome, nem as perseguições, não há distância, nem o diabo com o inferno todinho podem nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então, você já encontrou o amor da sua vida? Deixa eu dizer uma coisa. O verdadeiro e eterno amor da sua vida. Lembra da mulher samaritana? Ela estava à procura do amor da vida dela, mas foi ele quem a encontrou. Quando ela chega no poço, ela ia por volta do meio-dia, sabe por quê? Porque ela não queria ser vista pelas pessoas. Ela era uma mulher de uma vida complicada, né? 5 casamentos, estava no 6º e esse não era casamento, né? Era uma relação complicada. Mas ela vai lá e de repente, quem estava lá? O amor da vida dela. O amor eterno estava lá. Jesus estava lá esperando para encontrar com ela, para conversar com ela, para saciar a sede. E a sede que ela tinha é a sede que eu e você temos também, a sede de Deus, a sede do amor eterno, que vem ao nosso encontro. E aquela mulher teve sua vida transformada, aquela cidade teve sua vida transformada, porque ali chegou o grande amor, o amor de Deus revelado em seu Filho Jesus Cristo. Chegou ali para encontrar aquelas vidas, para transformar aquelas pessoas. Foi Ele quem a encontrou, foi Ele quem saciou a sede dela. Lembra de Davi? Davi, que eu falei, né? Foi o grande amor de Deus quem encontrou Davi. Quando ele era ainda um garoto, um menino, estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, esquecido. Até o pai esqueceu. O profeta Samuel chega e diz: olha, eu vim aqui porque Deus mandou escolher um dos seus filhos para ser o novo rei de Israel.
E aí Jessé apresenta todos os filhos, e Deus diz a Samuel: não é nenhum desses. E ele diz: olha, você tem mais algum filho? E o pai de Davi diz: tem um menino, mas ele está lá cuidando das ovelhas, né? E aí ele disse: manda ele vir. E quando chega, ele disse: é esse o meu escolhido, é esse que será o homem segundo o coração de Deus. É Deus quem encontra Davi lá no meio das ovelhas. E ali Davi foi encontrado e alcançado pelo grande amor da vida dele. Lembra do apóstolo Paulo? O homem temido pelos cristãos, o Saulo, né, que perseguia os crentes. O grande amor da vida dele, como eu disse, era a religião, era o prestígio que ele tinha com as autoridades, era toda a sua vida ali certinha, de acordo com os costumes religiosos dos judeus. E ele ia no caminho de Damasco para colocar em prática, né, aquilo que ele amava, aquilo que ele acreditava. Mas o grande amor da vida dele encontra ele e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se rebelar. E ele encontra Cristo, ele entrega a sua vida a Cristo, e a sua vida é totalmente transformada. Portanto, eu queria concluir perguntando a você: você já encontrou o amor da sua vida? Queria convidar o grupo de louvor para vir aqui à frente. Você já foi encontrado por esse amor, pelo grande amor da sua vida? Você, como Davi, você pode dizer: eu amo o Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é quem guarda a minha vida. Você tem prazer no Senhor, você tem alegria nas coisas de Deus, tem alegria em buscar a Deus. Você ama a palavra de Deus, você tem uma relação de amor com essa palavra de Deus. Você ama a igreja. Deixa eu dizer uma coisa, fazer uma propaganda nossa aqui. Se você quer uma família espiritual, você quer uma igreja para chamar de sua família, nós estamos aqui para lhe ajudar, porque nós queremos andar com você, porque Ele nos amou primeiro e nós queremos andar com você. Se você ainda não tem uma igreja, você acabou de encontrar. Essa é uma família espiritual e você vai aprender a nos amar, porque você vai receber amor, você vai receber cuidado. Agora, nós não somos perfeitos, tenha paciência, teremos paciência com você também, porque faz parte do amor. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, diz: o amor é paciente, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. É assim que nós queremos andar, viver como igreja. Ame a igreja, ame o povo de Deus, ame estar na presença de Deus. Você, como o apóstolo Paulo, está disposto a, por amor, entregar sua vida àquele que lhe amou e se entregou por você, lá na cruz, morrendo não pelos pecados dele, porque ele não tinha pecado, mas morrendo pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Você, por amor a Jesus, está disposto a perder coisas em sua vida para ganhar a Cristo, para se aproximar mais dele, para conhecer mais dele, da vontade dele para a sua vida? Está disposto até a sofrer por Cristo, sofrer por amor a ele, mas está disposto a ser um filho de Deus, uma filha de Deus, que ama a ele e que tem promessas eternas, que tem um lugar lá na casa do Pai preparado para você, porque foi isso que ele disse aos discípulos em João 14: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitos lugares, vou preparar um lugar para vocês, e quando eu vier, eu buscarei vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele disse lá também, mais na frente, nós vimos aqui no capítulo 14, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, esse será amado do meu Pai, nós viremos a Ele, faremos morada nele. Você quer esse relacionamento de amor com Cristo? Quer entregar a sua vida a Ele? Já encontrou o amor da sua vida? Hoje você ouviu sobre o amor da sua vida, o amor eterno que nunca lhe abandonará. E Ele quer lhe encontrar. Ele lhe trouxe aqui essa noite para ter um encontro com você. A sua sede, ela não é uma sede de coisas materiais. Você pode até achar que é. A sua sede não é de religião, porque Jesus não veio oferecer religião.
Ele veio oferecer vida eterna, relacionamento com Ele. E olha, a sua sede, assim como a mulher samaritana, só pode ser saciada por Jesus. Ele veio ao seu encontro nessa noite. Ele nos encontra todos os dias. Você quer entregar a sua vida a Ele? Eu quero fazer essa pergunta a você. Você entende que hoje Jesus Cristo, o grande amor da sua vida, da vida eterna, né? Amor não só para essa vida, mas amor para a eternidade. Você entende que esse amor lhe alcançou e você quer entregar por amor sua vida a Ele? Nós queremos orar por você. Como eu disse, nós queremos ser a família que lhe acolhe e que quer andar com você. Portanto, eu quero perguntar a alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo por amor a Ele. Levante sua mão, nós queremos orar por você. Queremos apenas orar. Não é para lhe constranger, para lhe deixar envergonhado. Pelo contrário, é para lhe dar oportunidade. Como aquela mulher que esteve diante de Jesus. Lembra que ela disse: eu sei, o Messias vai vir. Jesus disse: pois é, eu sou o Messias. Estou aqui diante de você. Hoje é a sua oportunidade. Ele veio ao seu encontro. Você quer entregar a sua vida a Cristo? Você quer dizer: Senhor, eu quero andar com o Senhor. Eu não sei direito o que é que eu vou fazer, mas eu quero aprender do Senhor. Eu quero aprender da Tua vontade. Eu quero aprender a amar a Tua palavra, a amar a Tua casa, a Tua igreja, a amar as coisas do Senhor. Eu quero aprender a Te amar, Senhor. Você precisa dar o primeiro passo e dizer: sim, eu quero. Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar, Ele diz: eu também o negarei diante de meu Pai. Então, por isso que nós perguntamos: há alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo e dizer: sim, Senhor, eu quero Te amar, eu quero aprender, eu quero andar com o Senhor a partir de hoje. Alguém? Nós queremos orar por você. Levante sua mão. É a sua decisão com Cristo. Não é um apelo, é um convite, porque Cristo nos amou de maneira maravilhosa. A gente não precisa apelar para lhe convencer, nós só precisamos lhe dar a oportunidade de dizer: olha, Cristo veio ao seu encontro, Ele te amou, Ele se entregou por você. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós agradecemos pelo Teu amor. Tu és, Senhor, o grande amor das nossas vidas. Tu és maravilhoso, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor. Fortalece a nossa fé, que a Tua palavra, ó Deus, ela não volte vazia, mas que ela faça uma obra maravilhosa de transformação em cada coração que a ouviu nessa noite. Que o Teu amor possa transbordar em cada coração. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Medite na letra dessa canção e vá pensando, vá refletindo aí na sua vida. Você já foi encontrado pelo grande amor da sua vida. Vamos cantar.